gente, boa noite. Domingão de início para os brasileiros da Copa do Mundo de Clubes e a gente vai, obviamente, repercutir muito aqui o jogo do Palmeiras, que acabou de empatar contra o Porto, jogando lá nos Estados Unidos, onde acontece essa competição. Bom jogo de futebol. Com um nível importante, porque a gente sempre fala sobre isso, sobre o nível dos times do Brasil ou o nível dos times sul-americanos no enfrentamento. Dessa vez o Palmeiras foi lá enfrentar o Porto e jogou de igual para igual, acaba 0-0 a partida. Não tô aqui dizendo que jogar de igual para igual já é uma vitória, porque eu não acho que a gente deva pensar dessa forma, mas o Palmeiras teve as suas chances para sair vencedor nessa partida, inclusive penso que merecia uma vitória no jogo de hoje. E aí, Mauro Beto, e o senhor pensa o que sobre o jogo? Boa noite, Maurício. Boa noite para todo mundo, boa noite a galera da TNT. Um campeonato mundial começa muito legal, até um jogo que não se esperava tanto, podia ter sido uns 3-3 ontem à noite, na estreia do Inter Miami contra o Al Ahly. Foi um jogo divertido, assim, não tecnicamente bom, e esse foi tecnicamente muito bom. O Palmeiras entrou da maneira como esperava, bem forte e firme, propondo o jogo. O Porto fez talvez sua melhor exibição em muito tempo, fez uma partida muito interessante, momentos de alternância na primeira etapa das duas equipes. Ao final dela, o Palmeiras teve uma sequência de 3 chances absurdas que há muito tempo eu não vejo o Palmeiras num só lance não fazer o gol. E na segunda etapa, ao final das contas, o Palmeiras também teve mais oportunidades que o Porto. O Palmeiras teve mais chances que a equipe portista, mas daí dizer que uma injustiça o Palmeiras não ganhar, não, porque a arbitragem em termos técnicos não foi tão ruim. Agora, em termos disciplinares, foi uma arbitragem bem sul-americana. Sabe aqueles jogos de Sul-Americana, de Brasileirão, de Libertadores muito picotados? Sim, o Palmeiras cometeu bastante faltas, o Porto um pouco menos, mas o árbitro marcava tudo, irritou as duas equipes. Não foi um jogo nesse nível, mas o Palmeiras, para começo de conversa, foi muito bem. Poderia ter saído realmente com um resultado melhor de New Jersey. Irritou nós também, a real é essa, porque assistindo o jogo parava toda hora. Não, e assim, várias vezes ele marcou coisa que não aconteceu, num ataque do Palmeiras, inclusive depois da finalização, ele marca uma falta que ninguém viu, né? Uma encostada, ele tava marcando falta. Mas também é verdade que os jogadores fizeram muita falta. Foi um jogo também picotado pelos atletas, né, Renato? Boa noite. Boa noite. Boa noite pra quem tá assistindo a gente também. Eu acho que foi um jogo que as duas equipes pecaram muito na decisão final ali. Último passe, escolher melhor a situação de finalizar jogadas, até porque acho que os dois times tiveram ali chances claras, mas não foi muitas chances também. O Palmeiras me chamou muita atenção quando entrava perto da área ali. Muito erro de decisão, erro técnico também de jogadores que a gente sabe que tem uma capacidade gigante. Mas assim, eu tava muito curioso, eu não tinha a menor dúvida que o Palmeiras ia fazer frente ao Porto. Eu acho que equipes como o Palmeiras, como o Flamengo, que também a gente vai dar uma olhada amanhã como que vai começar. Eu acho que nesses enfrentamentos com médios da Europa, eu acho que a gente não vai deixar a desejar, eu acho que a gente não vai fazer partidas ruins. Eu acho que o nível do nosso futebol cresceu muito nos últimos anos, até nível de investimento, né? Se a gente for ver, eu estava até comparando os últimos 3, 4 anos de janelas de transferências do Palmeiras e do Porto. É bem parecido. Por exemplo, na última janela o Palmeiras investiu infinitamente mais que o Porto. Sim. Então hoje o Palmeiras é um grande exemplo de gestão no futebol brasileiro, acho que ninguém questiona isso, com também erros também em alguns momentos, mas assim, foi um jogo onde para mim o Palmeiras, principalmente no final, conseguiu colocar volume, né? O Palmeiras do Abel é um time de volume, de imposição, não é um time de ficar tocando muito bola, Sim. não é um jogo apoiado muito claro, é um jogo mais vertical, mas o Palmeiras, normalmente, os grandes jogos do Palmeiras é aqueles jogos que o Palmeiras consegue finalizar, ficar com a segunda bola, ir pro segundo lance, finalizar de novo e ir assim, sufocando o adversário, não dá aquele golpe na fuça, mas ir minando o adversário, minando, e o Palmeiras conseguiu fazer isso na segunda etapa, com as entradas dos jogadores. Eu achei que o fim de temporada pro Porto bateu legal, acho que o Porto nos 15 minutos finais de jogo ali já não conseguiu se impor. O próprio Samu, centroavante, que no primeiro tempo conseguiu fazer algumas paredes ali, depois foi engolido. Acho que os zagueiros do Palmeiras foram muito bem. E depois eu quero falar também da partida do Richard Rios. Para mim, assim, jogaço. Apesar do melhor em campo ter sido dado pro Estevão, para mim o Richard Rios foi o melhor jogador do jogo. Bueno, o Giovanna Kiel,
Eu penso que muito palmeirense... Pode ser um sentimento dúbio, de repente uma hora até pode ajudar nós no sentimento, mas eu acho que é uma coisa de um orgulho, tipo, de ter jogado bem, né, contra um time europeu e tal. Foi o primeiro UEFA contra a Comebol que a gente teve, né, nessa Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, podia ter dado. Por que não venceu? Você acha que merecia ter vencido, Giovana? Ou o empate foi justo pelo que os dois times jogaram? Boa noite. Boa noite. Eu acho que se tivesse mérito mesmo no futebol, que a gente pode discutir muito isso no futebol, acho que o Palmeiras ele criou mais chances claras de converter do que o Porto e soube suportar mais a pressão, principalmente no final dos dois tempos. O Porto, de fato, sentiu muito, como o Renato falou, o final da temporada fisicamente. E aí você via claramente nos jogadores que vão mais pro físico, como é o caso do Samu. Mas a gente nota que o Palmeiras, sim, tecnicamente não perde em nada pro Porto. Acho que o técnico também, o Abel é bem melhor, tem muito mais rodagem, é mais experiente e tem mais sucessos na carreira do que o Anselmi. Então, acho que a gente viu um jogo bem equilibrado. Para mim, o Palmeiras é o time mais forte desse grupo. Eu que, inclusive, faço os jogos da MLS aqui, a maioria dos jogos da MLS na TNT, acho que é a grande preocupação de muitos torcedores em relação ao Inter Miami. O Messi ainda joga muita bola, como a gente já pôde ver no jogo de estreia. Mas o Inter Miami, se você tem um meio-campo sólido, que o Palmeiras tem, de marcação, você acaba com o jogo do Inter Miami. E a gente viu claramente isso, principalmente numa sequência em que o Inter Miami entrou recentemente e de outros jogos em que só venceu um jogo, que foi depois que foi eliminado da Champions lá deles. Então, o Inter Miami, se você consegue barrar bem o meio-campo e principalmente colocar ali uma marcação mais acirrada para cima do Messi, barrando as investidas do Messi, você... Não é fácil, né? Parece fácil falar, mas você conseguindo marcar bem o Messi, você acaba com 80% do jogo do Inter Miami. Vamos ver. Esse era um jogo que podia meio definir classificação. É o primeiro jogo, né? Ainda, Sim, mas meio a que ordem, podia, né? Meio que podia definir classificação, assim, pro Palmeiras. Enfim, o empate aconteceu. E aí, Mauro, o Renato e a Gi lembraram aqui da reta final, que de fato é uma reta final que tem uma pressão, né, maior do Palmeiras. Mas a gente pode lembrar de um lance no primeiro tempo ainda. Finalzinho do primeiro tempo. Que, assim, 215 chances no mesmo lance. mesmo lance. E o goleiro muito bem. Aliás, o Abel Ferreira falou agora na saída do campo, com o jogo finalizado, e falou assim, quase que brincando, né? O futebol é mágico, porque o melhor jogador dos caras, que é o goleiro, que é o goleiro da seleção, que é o Diogo Costa, que é o goleiro da seleção portuguesa, pegador de pênalti, acabou de ser campeão, inclusive. Acabou de pegar pênalti de Portugal de e título. tal. Ele se machucou, e aí o cara que entra no lugar dele, que é o Cláudio Ramos, faz várias defesas importantes. É uma coisa maluca. O Palmeiras, no histórico dos mundiais, quando ele perde para o Manchester United, ele jogando melhor que o Manchester United, tendo um lance de gol mal no lado do Alex e aquela falha terrível do São Marcos, e inédita, né? Porque o Palmeiras foi ao Japão graças ao São Marcos. O goleiro do Manchester era o reserva, um goleiro muito ruim, australiano, Bosney, que fez uma partida de Gordon Banks, para citar um exemplo inglês. E agora o Palmeiras parou na mão do goleiro que é reserva. Para mim, o Diogo é o melhor goleiro da história do futebol português. Assim, eu acho um goleiraço, está entre os melhores do mundo e tal. E nesse lance, como você destacou, Tainá, quando a bola passou por ele, alguém salvou em cima da linha, a terceira finalização do Richard Rios. O lance que o Estevam se atrapalha, não pega legal, o goleiro vai muito bem, depois vai bem de novo. Enfim, é um Palmeiras muito interessante e com detalhe, né? O Palmeiras realmente sobrando no final da primeira etapa e muito na segunda etapa. Tem essa distinção que é óbvia, antes mesmo de a bola rolar ontem, nessa Copa do Mundo de Clubes, é essa questão, como é que vão chegar as equipes, não só as europeias que estão em final de temporada e aquelas que estão no meio da temporada, como é o caso, por exemplo, dos 4 brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o Bayern de Munique e o Auckland é uma outra história. Sim. Mas o jogo de hoje, que também foi hoje, né? O jogo da tarde hoje, PSG 4, Auckland de Madrid 0, cara, foi um negócio impressionante. Sim. Porque Mas que as pessoas não se enganem, né? Não. Porque o Atlético parecia um time fraco. Parecia o Auckland de Madrid. E não é fraco assim. E não é fraco, quer dizer, então que o PSG é muito forte. Então, não, e além disso... E não largou, quer dizer, a única dúvida que eu tinha em relação ao PSG não é que ia largar, mas daquela... Ufa, não, os caras 2 semanas depois do que a gente viu lá... Só estavam sem Dembélé, né? Cara, e sem um Dembélé e o nível de intensidade... Claro, eles pegaram o jogo mais difícil do grupo e já... E passaram já mostraram. o time do Simeone como agora, se tivesse... resta o Botafogo... Mas, cara, pelo pro menos Botafogo, o bom é o seguinte, cara. Mas eu vou te o falar, Botafogo assim, tá não vivo vou agora. colocar, não. Mas o Botafogo tá mais vivo agora. Por conta do 4x0, o Botafogo tá vivo. Se Até o Botafogo não perder do Atlético de Madrid e fazer um bom jogo hoje... O Botafogo pode jogar pelo Seattle. empate, cara. O Botafogo pode chegar pra jogar pelo empate. Mas assim... Mas só assim, especificamente em relação a PSG e Atlético, eu só acho que
assim, pra mim foi muito diferente do que foi PSG e Inter, tá? Não, A não, Inter sim, não perfeito. viu a bola. Competiram O mais. Atlético teve chance hoje de ainda fazer gol sabia o quando que era tava aquele 1-0, negócio. quando tava 2-0. Teve um gol anulado, teve, enfim. Eles esteve em campo, diferente do que foi a Inter no final do Champions, que meio que não apareceu. O que você ia trazer? Não, é que assim, o que eu mais gostei do Palmeiras hoje a gente vai nem entrar no resultado, mas eu gosto muito do fato do Palmeiras ter pegado um rival europeu num campeonato novo e a Estreia, que é mais complicado e o ainda. Palmeiras mostrou a maturidade que a gente sempre vê nos jogos do Palmeiras. É brilhante, tem gente que torce muito o nariz, que o Palmeiras não é um time plástico de jogar. Mas a gente viu o Palmeiras ir lá e executar o seu jogo. E ser muito maduro. E os jogadores, a gente vê que é um time muito organizado. A gente vê que os jogadores do Palmeiras sabem o que fazer em cada fase do jogo. A gente viu variação. Inclusive, o Palmeiras ele melhora no jogo quando ele libera a linha de 5, né? Com 3 zagueiros. O Giai vira meio que um lateral híbrido ali. Ele coloca uma linha de 3 com o Alan, que é um menino que tem moral com o Abel. Então, assim, eu acho que o que mais pega pra mim é... Por ser estreia, um campeonato novo, é contra europeu e querendo ou não, a gente olha e isso pode impactar num primeiro momento, mas eu vi um time muito maduro, um time que sabe o que tem que fazer, que entende os momentos do jogo, que colocou o seu modelo de jogo em prática. Você pode gostar ou não do Palmeiras. Tem muita gente que fala, não gosto do jeito que joga o Palmeiras. Mas o Palmeiras foi o Palmeiras. E se não veio a vitória assim, eu acho que esteve perto de ganhar, fato, acho que principalmente o segundo tempo. Mas isso, pra mim, talvez seja o que mais orgulha o palmeirense, assim. É ir lá, fomos lá, trocamos, jogamos bola E eu acho que tal, e isso é legal. Isso é legal pro futebol brasileiro. Sim, também Mas, acho. entendeu? Por mais que eu não seja palmeirense, a minha curiosidade é muito essa. Como que os brasileiros vão trocar com equipes que nem PSG, o Real, o City, outros 500. Mas outra coisa. médios, Mas mas importante médios da lembrar isso. Europa, eu repito, eu não acho que ninguém vai... Eu acho que a gente tem investimento hoje em níveis parecidos com o Então, Porto, mas eu com... não É acho que se a gente colocar numa prateleira hoje os times que estão no Mundial, os europeus, pra mim o Porto fica numa terceira prateleira hoje. Porque até dentro do Campeonato Português teve bastante A dificuldade. temporada foi ruim. Mas o Porto jogou colocaria muito Real, bem mas pelo Real que e tinha jogando. PSG Mas se na você olhar primeira- hoje- Sim, mas Real, não City- sei, porque vem de uma temporada ruim, Pois trocou é. de técnico, não sei como vai Tá. sair, É uma mas tem incógnita. peças Mas incríveis. é PSG né? na primeira, sozinho? Eu acho que PSG e tem o Bayern de Munique que eu acho que pode, Também. pode eu trazer acho alguma que o coisa. City vai vir com fome também. O cara, City vem mudança com de fome, elenco porque, agora. mas então, o City vem com uma temporada a pior do Guardiola desde que chegou em 16. É uma decepcionante do Real Madrid e com mudanças, né? Para melhor, né, como opções na zaga, mas muda de treinador e acabou de chegar o Xabi Alonso. É uma incógnita, né? Eu PSG acho que hoje individualmente, foi um eu acho que o Porto tem um bom time. De verdade, acho que tem bons jogadores. Acho que coletivamente não se achou na temporada mesmo. Tem A gente muitos fez- jovens, né? A gente fez Time no muito- Mano, não que o Mano a Mano diga que vai ser o jogo, mas individualmente. Normalmente é o contrário, inclusive. Mas individualmente a gente fez, se eu não me engano, deu 6-6, pegando o técnico É, também. então. Porque é muito equilibrado mesmo. Sim, Então sim. acho que isso também fala um pouco sobre em que prateleira tá o time, né? Porque Exato. também fala um pouco sobre o que ele conseguiu fazer de contratações para a temporada. Só para pegar o gancho e já ir para uma outra questão mais individual, do que o Renato estava falando aqui, do comportamento dos caras, do time, enfim. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi o Palmeiras não esperou entender o que era o jogo para aí sim colocar o seu Ele jogo em impôs o prática. seu jogo. Ele pôs o Desde o seu início. jogo É em prática isso, do é primeiro minuto que ele entrou Você em campo. resumiu o que eu queria falar, isso aí. Porque você olhava, ele tava pressionando lá em cima, ele tava com os 5 caras lá, ele lá não na se frente. ele não se colocou pra baixo. Não se Ele colocou. entendeu, eu vou fazer o meu jogo. É diferente Não de foi assim, vocês. deixa eu ver aqui, É 15 isso. minutos. Vi que não tem nenhum bicho papão, isso. vou jogar. Não, não. ele entrou e foi jogar E pra direto. mim é um dos méritos do Abel sempre no Palmeiras. Contra o Chelsea na final em Abu Dhabi, o Palmeiras jogou num 6-3-1. O Rony foi lateral direito numa linha de 6. E eu entendia que era o que o Palmeiras tinha que fazer naquele momento contra o Chelsea. Segurou até tomar um gol no final da prorrogação, que se faltar muito, o Palmeiras ia perder nos pênaltis e acabou até perdendo num pênalti. O Palmeiras, naquele momento, entendeu. Para mim, foi uma grande atuação dentro das circunstâncias. Ali era bem diferente dos patamares. Hoje, não. O Palmeiras soube do seu tamanho, soube das dificuldades, ou das limitações atuais do Porto e foi para cima. E acho que o Porto, para mim, fez uma partida melhor do que encomenda, do que eu esperava, cada um com a sua expectativa. E no caso do Palmeiras, o Palmeiras jogou o que eu imaginava. Bom futebol e melhor do que o Porto. Pouca coisa, mas o suficiente. Ô, Produça, a gente abriu enquete aí perguntando pra galera aqui que eles pensam desse empate, né? Se foi um bom resultado, um resultado ótimo, ruim. Qual é a situação do momento da nossa enquete, Produça? 32% pra bom,
31 para razoável, 19 para ruim, 18 ótimo. Ótimo, penso que não. Eu Ruim acho que seria também não. Bom e razoável. Eu acho que é ok, né? Ok, porque eu vejo o Porto como o melhor Sim. adversário, o mais difícil E pro ok, é bom Palmeiras. ou razoável. E, não, é porque assim, ok pra mim é. Ok. Beleza. Não, tamo aí, tamo na briga. Por quê? Porque se a gente não soubesse como foi a partida, e sabendo que o Porto é um europeu e que tem mais potência do Aham. que o Al-Ahly e que o Inter Miami, acho que o Palmeiras assinaria um empate. Depois eu venço os outros. Mas sabendo como foi o jogo, Perfeito. fica aquele gostinho, puxa, dava pra ter É bem ganhado, isso né? mesmo. Mas se tá? o Palmeiras jogar a bola que ele jogou hoje, acho que ele ganha Ganha os os dois dois. jogos com... A questão é Até que... com a tranquilidade. A questão é que vai para o saldo agora, eventualmente dando uma certa lógica, Palmeiras e Porto vencendo. E a questão maior é o seguinte, se você, no caso, ficar em segundo... A questão maior é o outro grupo. Você pegar o PSG. Ou é PSG, ou Atlético de Madrid, ou Botafogo. Botafogo é aquela coisa, clássico nacional, se Quem equilibra. vier do outro grupo é Atlético de dois. Madrid já é complicado. E PSG, pelo menos economiza. É isso, é loucura. Vamos para individualidades aqui, tá? Eu vou começar com quem ganhou o melhor em campo, e depois a gente vai pro cara que, quem sabe, a gente aqui vai concordar que tenha sido o melhor em campo. Mas, oficialmente, a FIFA deu pro Estevão o melhor jogador em campo. No lance, acho que é no print que a gente mostrou até, e aqui tem uma imagem, mas no print que a gente... essa é a saída errada de bola do Porto, primeira logo no início. grande chance do Uns Palmeiras. 10, 15 minutos, né? Isso. Acho que uns 10, né? 10. Mais ou menos. É uma saída de bola errada e aí rola uma bola lá do lado esquerdo pro Estevão aqui. Quase na entrada da grande área. E ele chuta, passa bem próximo, né? Do lado direito ali do goleiro. Olhando pelo lado do goleiro. Nunca sei se a gente fala do lado esquerdo ou do lado direito. Porque... Não, lado direito do goleiro, pra mim. O lado direito do goleiro ou o eu lado acho que esquerdo do atacante? Mas pra mim, nesse caso, é o lado direito, apesar que a bola não entrou. Enfim, a bola não entrou e o Estevão teve uma outra oportunidade. E aí eu não conseguia identificar se o Estevão fura, se Eu acho que ele não foi bem pro nível Richard dele naquele Rios, lance. do Rios. Ele não vai dizer que ele com o atrapalhou o Rios, Rios. porque ele estava à frente do Rios, e entre na dúvida entre Rios e Estevão, você deixa o Estevão finalizar, mas ele se atrapalha com a bola, o Estevão. Eu acho que, mal no pro nível geral, dele. ele não fez um jogo catastrófico, mas ele não Não. fez um grande jogo. Acho que Não, foi um Para jogo ser o melhor médio. do jogo, dele, para não. ser o melhor do não. campo, eu acho que não. Então concordamos aqui que ele não foi o melhor em campo. Não, eu, Tá, concordamos. eu acho que tomou Mas não- muitas decisões ruins hoje no jogo. Mas assim. tu diria que foi uma atuação decepcionante? Não. Não, acho que não, decepcionante. Mas não Não, não pra ser o melhor em campo. Teve um lance que a gente até brincou logo no finalzinho do razoável. primeiro tempo, que ele tava Razoável. dividido Ok, na ponta nota esquerda. 6, pra mim é nota 6. Que é que a gente até brincou, que ele tá tão pouco acostumado a jogar pela ponta esquerda que eu acho que ele se perdeu de noção, assim. Pro nível do Estevão, e até sendo sacado antes, eu não acho que foi o melhor em campo, mas não que tenha jogado mal. Não. Ninguém no Palmeiras jogou mal, assim. Acho que Assim, Maurício menos. Eu acho principalmente mal é quando o jogador se esconde de jogo, cara. E era um jogo ele nunca se grande, era um esconde. jogo e assim, ele não se omitiu, ele chamou muito a bola. Teve lances que ele foi bem, tem lances que ele não foi. Acho que tecnicamente o Palmeiras hoje no meio pra frente também teve muito erro, cara. Muito erro de passe, Somente no primeiro passe tempo. nas Primeiro costas. tempo, Sabe aquele passe que ele ou vai Sim. muito na frente ou muito atrás? Maurício, eu acho que teve É, muito O isso durante Maurício o hoje jogo. sentiu, hoje não foi Muito legal. passe na frente Maurício ou foi bem. atrás. O time. Acho que os caras hoje não Também estavam achei. com um time legal. Mas ao mesmo tempo, e aí vou tirar o Maurício também dessa história, porque eu não vou lembrar aqui de um lance específico, tá? Dos outros aqui, dá pra gente lembrar alguns lances. Mas de brigar o tempo inteiro, né? De estar o tempo inteiro lá isso o dentro do time jogo, ficou participando legal, do jogo o tempo Isso e inteiro. Abel. O Vitor Roque também. Também, Sim, o né? Vitor tem Mas essa- tecnicamente um essa- jogo abaixo do Vitor também. Também. tecnicamente. Eu teria mantido ele. Eu não teria sacado. Eu acho que jogadores como Estevão você não saca antes. Mas eu Tá? achei o Eu Vitor teria Roque mantido o entregando Estevão. o que ele tá entregando a temporada. Nesse lance aí, ele Achou faz abaixo? o corta-luz, não faz? Pra tem esse o- chute do Estevão, não é? Acho que é. Sim. Ele vai muito Dá o bem nesse gatinho. lance. Não, e tem um outro lance que ele recupera ainda no primeiro tempo, que ele recupera uma bola na entrada da área do lado esquerdo, do lado direito, desculpa. E aí recupera essa bola e faz o pivô pra alguém finalizar. Então, assim. Eu acho que foi do nível que ele tá apresentando. Pra mim, no geral, foi do nível que ele tá apresentando. Não brilhou, mas também não foi. Não, Também sem, não, sem bola é aquilo, deixa tudo, enche o saco, não tem zagueiro que fica confortável com ele. Mas com bola, e aí eu acho que não só nesse jogo, eu acho que tem muita jogada que tá morrendo nele. Quando ele precisa sair um pouco da área, quando ele precisa trabalhar um pouco mais a bola. O Flaco entra no lugar dele, tem uma cabeçada logo de cara, E o já Flaco boa. entrou bem. O O Flaco Flaco entrou fez um bem. bom jogo, até fazendo coisas que normalmente não consegue fazer. Foi bem o Flaco. Eu não sei, eu tenho a impressão de que a característica do. O Flaco faz mais sentido.
A característica do Vitor Roque, eu acho que o Palmeiras vai ter que mudar um pouco o jeito dele jogar pro Eu acho que é Vitor mais do conseguir Vitor- colocar tudo que ele Foi tem mais à no, disposição. acho que mais no começo que o Palmeiras estava insistindo muito em bola aérea, né? Quando ele chega, É, tava não, mas e não aí faz não menor tinha como. sentido. Mas agora acho que já deu uma adaptada melhor, porque existe uma diferença, inclusive, considerável de tamanho, né? Mais de 10 centímetros, sim, né? sim. Faz muita diferença. É girafa e o tigrinho. Né? Renato, Richard Rios. Cara, pra mim o melhor jogador. O melhor jogador do jogo. E a gente até falava disso na redação, né? A capacidade que o Rios tem pro tal do saltar pressão, né? O que é o saltar pressão? É o jogador que sobe pra pressionar lá em cima. E o Rios vai muito bem nisso. Quando ele vai pra decidir a jogada. Ele vai pra decidir, ele se impõe muito. Jogador que vai receber bola de costas, ele chega atropelando. E assim, fisicamente é um cara que tem uma capacidade gigante, né? Pra repetir movimento em alta intensidade. Eu sempre questiono muito o Rios quando ele precisa baixar bloco e marcar o espaço. Quando você pega jogo que o Palmeiras em vários momentos subia para pressionar. E ele, nesse sentido, vai muito bem. Ele tem um perfil físico também muito interessante, né? Um cara esguio, passada larga. É um falso magro, porque ele é forte também no contato. O próprio Samu, que tem 1,93, deu 2 choques com ele ali e ele se manteve firme, cara. Sabe? O Rios tem uma capacidade física muito grande e eu acho que muito dessa imposição do Palmeiras que a gente falou, de bate e volta, bate e volta, bate e volta, tem muito a ver com essa repetição de movimento dele. O Rios tem essa capacidade. Eu acho que é um jogador, quando ele chega no Palmeiras, ele tinha muita deficiência de leitura, eu acho que ele ainda tem algumas questões para ler jogo, para escolha, mas ele evoluiu muito no Palmeiras, taticamente. A gente sempre brinca, né? Tinha um ar meio peladeiro, assim, de fazer qualquer bastante. coisa e tal. Hoje Bem ele é um jogador displicente, que ele evoluiu muito nesse sentido. E fisicamente, assim, é monstruoso, cara. Fisicamente, o Rios é um dos jogadores mais completos que tem no Brasil. Porque tem velocidade, tem força, tem arranque, resistência. Ele vai bem no alto, ele se impõe no alto, ele vai bem no jogo aéreo, ele vai bem por baixo. Então, assim, eu acho que pensando em proposta, ele quer jogar em Europa, esse nível de atuação é o que vai levar ele caso ele quer ir para Europa, caso chegar a proposta. Acho que é um jogador que já teve algumas especulações, mas o jogo nesse sentido, no que o futebol pede hoje no jogador da posição dele, assim, brutal. Fisicamente, ele atropelou, cara. O próprio Porto já o quis, né? Então. Numa dessa vai Que querer hoje mais tem o ainda. Varela, que é um jogador que eu gosto muito. Também E gosto. ele foi bastante exigido na marcação, porque o Porto estava explorando muito aquele lado ali direito da defesa do Palmeiras, porque o Felipe Anderson já estava amarelado com 9 minutos de jogo, né? E por ali estava caindo o Mora, que é o jogador mais habilidoso, o Samu também trocando muitas vezes de posição com o Mora e estava dificultando muito a vida do Palmeiras. Então, por isso, o Richard também teve que, em vários momentos, ajudar muito mais na marcação, porque o Jai estava ali com uma Já não dificuldade. teve bem hoje. E o Felipe Anderson já estava amarelado. E teve até um lance que o Felipe Anderson ali, eu vou te falar, viu? Correu um risco de tomar mais um amarelo e ser expulso. Então ele teve que também se adaptar. Só me irritou um pouquinho o comportamento dele nesse lance aí com o Estevão. Porque eu acho que ele reclama antes da hora. É que deu tempo. Deu tempo dele ainda recuperar, mas ele primeiro reclama, depois ele vai atrás da bola. E a bola tá em jogo, A bola ainda né? estava em jogo, não dá pra fazer esse tipo de coisa. O corte que ele dá no cara antes de finalizar essa Nossa Lindo. senhora. Aí foi bonito. Nossa senhora. Então, é que ele, para um cara da posição e da função que ele exerce no Palmeiras, ele é muito habilidoso no espaço curto, né? Sim, sim. Ele tem futsal. o toque. Ele tem o futsal, ele é tem origem o dele, futsal futsal, total, né? de onde ele Futsal, veio. futsal. Ele Total a futsal, bola né? cola, ele lida muito bem com a bola o tempo inteiro e no espaço Protege a muito bola. curto. Protege Então eu acho ele muito diferente, assim, pra função que ele faz. Mas, Mauro, tem muito torcedor que tem um pezinho atrás com ele, né? Ele tem essa coisa do peladeiro, assim. Que é pro bem e pro mal, às vezes, né? O peladeiro, me pegando, voltando um pouquinho, tipo, Toninho Cerezo, um dos melhores peladeiros que eu já vi jogar. Era um cara, não tô nem comparando, mas assim, peladeiro. Eu às vezes não acho ruim, né? Tipo, vai, agora mais pra cima. Vai, Pikachu, Paulo Baier, Apodi, e claro, guardadas as circunstâncias, tá? Sim, E sim, características e níveis e tal. Eu acho divertido, tá? Mas às vezes, torcendo para um cara, às vezes, desse peladeiro assim, aí no caso específico é o meu time e tal, às vezes irrita um pouquinho, mas o Richard Rios é um jogador muito interessante. Eu acho até que essa opção do Felipe Anderson, esse cara mais ofensivo como ala pela direita, o Richard, por exemplo, poderia ser testado. É que, evidentemente, você tiraria um titular absoluto para vir aqui. Um jogo mais complexo que
oremos, como o Palmeiras, que o Palmeiras passa para as oitavas, e de repente você pode trancar com o Aníbal, que até foi bem, e o Emiliano, e botar o Richarlison para lá direita. Não acho que ele O vai Aníbal fazer fez isso, um né? bom jogo também, E fez cara, um é jogo verdade. muito interessante. Voltou Sim, a é fazer uma verdade, partida boa, como há muito não fazia. Não que estivesse Como no mal. começo, mas né? nesse Quando ele nível, chegou. jogou bem mesmo. Exato. O Aníbal do outro ano. da Queria chegada. entrar então aí na parte da escalação. Surpreendeu de alguma forma a escalação Sim. pra Do vocês? Aníbal- Ele veio com o Aníbal, não Sim. veio com o Emiliano Martinez. Pra mim foi a grande surpresa, assim, porque Ó, na minha aí cabeça... a escalação inicial. Na minha cabeça estava muito estabelecido que o Martínez era o titular. Apesar de eu achar o Moreno muito bom jogador. Também Cara. eu acho de bom nível os dois. Sabe? Mas sei lá. Talvez seja algo que vamos até perguntar na coletiva, né? Acho que é um negócio que vão Pode ser. perguntar. Às vezes sentiu alguma coisinha ali, sei lá. Mas no geral, acho que hoje serviu muito pra gente confirmar qual que é a base titular, né? Do Palmeiras hoje. Eu acho, tirando o Martínez ali, esse era o time que meio que encaixou, que ele vem utilizando. A gente ficava muito no Roque ou Flaco Lopes. Acho que no geral foi isso, cara. Acho que, enfim, o Abel tem um time. Depois de um Paulistão de busca muito por esse time, de busca. É um time que começa bem o brasileiro nessa estrutura, né? Com 3 zagueiros. O Giai sendo esse zagueiro pela direita. Mas, como eu falei, ele até varia. Quando ele tira o Felipe Anderson, o Giai não virou um lateral de subida, mas virou lateral de fato. Mas eu acho que... Curioso pra ver se em próxima rodada... Então o Veiga é reserva. mas eu acho que isso já estava estabelecido. isso já é. Então. Acho, Talvez hoje fosse mais concordando ou Facundo não. ou Maurício. Hoje podia ser até mais Facundo ou Maurício. É verdade, Pode ser, porque, pode ser, porque o Facundo jogou mais na temporada, Sim, né? vinha jogando bem. É isso. Eu entendo a escalação do Maurício e tal, e no caso do Abel, a gente tem que entender que qualquer que venha o time é compreensível. Você pode discutir a escalação inicial, o desempenho depois. Mas assim, o Abel, ele já notabilizou isso, é um dos méritos dele. Não de toda hora trocar, mas quando troca, ninguém reclama. Mas Do que time. eu perguntei do Veiga porque o Renato falou. Eu acho que a gente tem aqui a clareza do que é o time titular do Palmeiras. Sim. A gente tem a clareza, inclusive, de Aníbal ou... Essa acho que é a única não clareza. então. A partir da escalação de hoje está em aberto. E até o Flaco, não só pela maneira como jogou, e o Vitor Roque você pode discutir, pro próximo jogo. O Abel já deixou meio que claro, não é que ele vai mudar o time inteiro, mas tem algumas escalações que dependem do adversário, que eu acho também correto. Eu de verdade, eu depende não da acho estratégia, absurdo né? hoje o Flaco ser titular e o Roque não. Em algum Eu não jogo, acho. dependendo Por da desempenho, ideia não. de jogo. Por desempenho, não. Por desempenho dependendo também. da ideia do jogo, mas vamos lá. Independentemente do adversário, quem você colocaria como titular? Quem é melhor? A princípio, o Vitor Roque. O meu titular seria o Vitor Roque. Mas você tem dúvida... É por mérito. Entendi. Eu não acho que o Vitor... E o Abel também não eu- acha. E o Abel também Eu deixa acho em que aberto depende. O isso. Flaco rateia nos jogos aí, mas a temporada do Flaco é boa. E que já Cara, foi ano passado. E é que importante o Flaco, você... ele perde muito gol. Sim. Sim. Mas a É questão... agoniante. Mas você eu pode te olhar garanto da que é hora. mesmo. Mas eu acho que ele já, mas eu acho que ele já É. perdeu mais. Sim. Não, e o Flaco é o seguinte, você não pode dar a bola no pé dele. É a bola mascada. Ele vai fazer gols, ele faz gol e tal. Você bota a bola um pouquinho meio torta, aquela coisa que o Dadá Maravilha falava pro Zico na época do O Flamengo. gol difícil. Não põe a bola no meu pé. Põe um pouquinho mais pro zagueiro pra entrar rasgando e tal. E assim. E aí eu abraço sempre ao cara que comenta mais na TNT do que Vitor Sérgio, Bruno Formiga, Renatão e todos nós, que o Amaralzinho tá sempre com a gente. Sabia Ai, que ai, Te amo, ai, Amaralzinho. Beijo. Ai, ui. Ele é Sempre maravilhoso. começar assim. Ui. Deixa eu trazer aqui algumas falas. Gosta de Instagram, Maralzinho. Maravilhoso, cara. Instagram, mano. O Estevão falou, a gente citou aqui um pouquinho o Estevão antes. Acho que ele concordou, tá, com a avaliação feita pela gente, porque ele disse que não tá satisfeito com a atuação dele. E acho que um pouco do que a gente falou aqui do sentimento do palmeirense, no sentido de... Ele falou, cara, a gente saiu com gosto amargo. Sim. E é isso, de repente se dissesse pra eles antes do jogo, vamos empatar aqui, galera? Vamos. Agora, depois que viu que foi o jogo, dá pra ter vencido. Então, Eu acho que a maneira como o Palmeiras termina o jogo mostra quem foi melhor no jogo. Também é. Sim. Porque num jogo que teve ali alguma troca... até, sei lá, os 15 do segundo tempo tava meio igual? Eu acho que o Palmeiras era até um melhor, pouco melhor, né? mas assim, o Porto pelo menos trocava. Tem a bola que o Everton pega ali, que é uma bola do Fábio Vieira, né? Que ele Isso. traz pro meio e Começo do segundo bate. tempo. Tem uma cabeçada do Zé. Não é Zé, Marcano, não é acho que Zé é Marcano. Felipe, é Zé Pedro. Zé- É Pedro. É que também tem nome É, de sertanejo também, o também. zagueiro do... Professor de E história. o Palmeiras do teve nosso- duas bobeadas de bola parada. É que não isso, são mas normais. assim, normalmente o time que como é que eu explico isso? Vocês têm a mesma sensação de quando tá um 0x0, tem time numa luta de boxe, quem anda mais pra frente?
Entendeu? Ganharia por pontos. É isso. O Palmeiras termina o jogo em cima dos caras. Pá. Não, eu acho que a gente pode ir até o judô. ponto final. E isso mostra Procurou quem mais foi o o jogo. senhor do jogo. Quem tomou as rédeas do jogo? Entendi. O Palmeiras. O Palmeiras teve as rédeas do jogo. E a maneira como o jogo termina mostra isso. Entendeu? Sim. Não foi com Não, o Porto entendi. em cima ou o Porto trocando com o Palmeiras. Não. O Palmeiras jogou o Porto pra trás. Velho. Uhum. E do seu jeito. De novo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas do seu jeito, o Palmeiras colocou o Porto nas cordas. Aí não nocauteou, né? Não saiu o gol. Mas o Porto acabou o jogo meio desnorteado. Não sabia de onde tinha vindo. Entendeu? Então, eu acho que isso mostra quem tomou as que rédeas chamar do o jogo. SAMU. As rédeas do jogo foi do Palmeiras. Não, eu acho que não vai ter ninguém lá do lado do Porto que vai dizer saímos com um gosto amargo. Nossa, Não, entendeu? não. Lá Do no- lado do Palmeiras, sim. Não. No prorrogação de lá, o pau deve estar quebrando. Horas depois. Não, eles devem estar achando inadmissível esse Tuguinho jogo. aqui nos assistindo. Eu vou O dar mano, o mano a mano, eles só... Vou dar uma olhada no que lenharam o nos Abola tá comentários. falando lá de tem, Portugal. Muito português, eles rapaz. insistem no Campeonato Português é o maior campeonato brasileiro. Que pra aí- mim é loucura. Aí, Não,